Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui falar de Vasco. Bom, você lembra qual foi a última vez que o Vasco teve a dupla de zaga com passagem pela seleção brasileira? Bom, isso pode acontecer em breve. Enquanto o Vasco não define quem vai ser seu novo camisa 9, qual vai ser esse reforço para o ataque que o Vanderlei Luxemburgo tanto busca, principalmente depois da saída do Maxi Lopes e até do Ribamar, que vem treinando em separado, o Vasco pode ganhar dois reforços para a defesa, dois reforços de dentro do próprio grupo. Leandro Castan e Breno, que vinham se recuperando de lesão, já vem treinando normalmente e em breve deve ser opção para o Luxemburgo para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, os dois não jogaram juntos até hoje. O Breno sofreu uma lesão no dia 9 de agosto na partida contra a LDU pela Copa Sul-Americana, aquele 1-0 ali que o Vasco vence, dá uma pressão em cima da LDU, mas acaba não conseguindo a classificação. E o Leandro Castan estreia 3 dias depois. Ou seja, na época tinha uma expectativa muito grande por essa dupla, Leandro Castan e Breno, que acabou não estreando ainda até hoje, quase um ano depois, os dois ainda não jogaram juntos. E são dois jogadores com passagem pela seleção brasileira. O Breno disputou as Olimpíadas de 2008 em Beijing, na China, junto com Ronaldinho Gaúcho, Diego, Hernanes, Marcelo, que hoje está no Real Madrid, e acabou ficando com a medalha de bronze. O Brasil perde para a Argentina ali de Messi, Agüero, Riquelme, timaço da Argentina, que disputa aquelas Olimpíadas, e o Brasil acaba ficando com bronze ali, vencendo a Bélgica na disputa de terceiro lugar, e o Breno atuava naquela seleção naquela época. Depois ele acabou não sendo mais convocado para a seleção principal, que ele passa por aquela série de lesões ali na época da Alemanha e acaba a carreira dele, dá uma mudada, mas era uma grande esperança. Tecnicamente o Breno é um grande zagueiro, indiscutivelmente, ele bem fisicamente é um dos melhores do Brasil hoje em dia. O problema é que não consegue fisicamente manter ali 3, 4 meses atuando em alto rendimento sem ter que ter uma pausa. Tanto que no Vasco ele já não atua há quase um ano e antes ele já tinha vindo de lesão também. O problema do Breno não é técnico, nunca foi técnico na verdade, sempre foi físico. E o Leandro Castan também jogou pela seleção brasileira, depois até do Breno. Em 2012 ali com o Mano Menezes, foi convocado para alguns amistosos ali. O Brasil vence o Japão por 4-0, empata com a Colômbia 1-1. Na época o Brasil jogava com 3 zagueiros, era ele, Thiago Silva e o Davi Luiz. Mais ou menos nesse período que ele vai para Roma atuar na Itália. E foi o melhor momento da carreira dele ali, ele sai do Corinthians, vinha muito bem no Corinthians, foi quando ele se destacou, mas são dois zagueiros com passagem pela seleção. A última vez que o Vasco teve uma dupla de zaga com passagem pela seleção brasileira, não necessariamente atuando pelo Vasco e pela seleção ao mesmo tempo, foi em 2012. Naquela época o Vasco tinha o Dedé ali, vivendo um grande momento, o auge do Dedé ali em 2011, 2012, ele começou a ser convocado e o Vasco contrata o Rodolfo, um zagueiro canhoto, ex-fluminense, que veio do futebol russo, inclusive ele está atuando ainda no futebol russo atualmente, mas também teve muita lesão, assim como o Breno e o Castan, que está se recuperando de lesão. O Rodolfo já vinha tendo muita lesão na carreira, chega ao Vasco, tem outra lesão e ele joga junto com o Dedé ali alguns jogos em 2012. O Rodolfo, falei que o Dedé aqui vinha sendo convocado na época, o Rodolfo tinha feito o pré-olímpico em 2004, time que tinha Robinho, Diego também atuava naquela equipe, e que era comandada pelo Ricardo Gomes, que tinha sido técnico do Vasco em 2011, teve aquele AVC, mas o Vasco ainda participava ali como diretor em 2012, na época ele estava se recuperando ainda quando o Rodolfo chega, mas foi uma indicação do Ricardo Gomes, essa chegada do Rodolfo para o clube, e ele chega ao Vasco já com esse currículo de ter disputado o pré-olímpico pela seleção brasileira. Dedé e Rodolfo fazem 14 partidas juntos ali, 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, atuam muito pouco naquele período, por causa da lesão do Rodolfo, e logo depois o Dedé acaba se transferindo para o Cruzeiro também, em 2013. Mas o histórico de zagueiros do Vasco, com passagem pela seleção brasileira, vem lá da década de 30. Brilhante Itália, que disputaram a Copa do Mundo pela seleção brasileira, formava a dupla de zaga do Brasil. Em 58 ali a gente tem Orlando e Bellini. Na década de 60 a gente tem Fontana e Brito. Em 70 surge Miguel e Moisés, depois tem o Abel Braga também disputando a Copa do Mundo com o Brasil, acho que ele chega a jogar com o Miguel e com o Moisés ali durante um período. Na década de 90 a gente tem Alexandre Torres e Ricardo Rocha sendo campeões cariocas pelo Vasco em 94, Ricardo Rocha que depois viria a ser campeão do mundo com a seleção brasileira, e o Alexandre Torres
que tinha disputado alguns amistosos ali em 92, 93, já uma partida contra os Estados Unidos, se eu não me engano, vitória do Brasil por 3-0. E depois o Torres ainda retorna ao Vasco em 2000, num período que o Vasco tem 4 zagueiros de seleção brasileira. O Vasco monta um timaço ali para disputar o Mundial, acaba não ganhando o Mundial, mas vence o Brasileiro e a Mercosul daquele ano, tendo como titulares ali Odivan, campeão da Copa América em 99, e Júnior Baiano, vice-campeão mundial em 98, aquele título que o Brasil perde para a França, gols do Zidane, 2 gols do Zidane de cabeça. E no banco de reserva, Mauro Galvão, que disputou a Copa de 90, campeão da Libertadores pelo Vasco, capitão do time campeão da Libertadores em 98, do Campeonato Brasileiro de 97 também. E o Torres, os dois ali mais experientes, acabando ficando no banco de reservas, mas o Vasco fazia um rodízio muito grande, atuaram bastante naquela temporada. Depois o Vasco passa por um período confuso, esse início do século, 2001, 2002. 2001 o Vasco ainda tinha um bom time, faz uma grande Libertadores e acaba tendo um desmanche, na verdade, depois que o Vasco é eliminado ali pelo Boca. Depois, os próximos anos, o Vasco desmonta essa seleção e passa a ser mais raro o Vasco ter jogadores de nível de seleção, nem que seja com passagem pela seleção. Tem ali o Cris em 2013, que disputou muitos anos, atuou muitos anos pela seleção brasileira, era destaque no Lyon, então constantemente ele era convocado para a seleção. Até no Cruzeiro, na época de Cruzeiro e Corinthians, ele já vinha sendo chamado, mas no Vasco ele é muito criticado, tanto que ele encerra a carreira logo depois da passagem dele pelo Vasco, o Vasco rebaixado em 2013. Depois tem o Luan, que participa da seleção olímpica com o Brasil, chegou a fazer 2 jogos com o Dedé, mas na época que Dedé e Luan jogaram juntos, o Luan ainda não era um jogador de seleção brasileira. Ele passa a ser depois, era início da carreira do Luan ali, 2012 e 2013, disputa acho que 2 partidas só juntos. O Luan até, quando ele estreia os primeiros jogos, ele joga como lateral direito, marca um gol contra o Figueirense. Felipe achou o peito do Juninho, matou bonito na entrada da área, usou o corpo, protegeu, ótima bola, Luan! Gol! Do Vasco! Mas enfim, ainda não era um jogador de seleção brasileira. O Vasco agora sim pode voltar a ter uma dupla de zaga com passagem pela seleção, caso Leandro Castan e Breno ocupem essa posição. O Vasco hoje atua com o Ricardo Graça e o Henrique na defesa. A dupla de zaga vem bem, são jogadores mais jovens, são jogadores que vêm em atividade, não estão retornando de lesão. Acho improvável que o Luxemburgo coloque Breno e Castan retornando agora de lesão, os dois para jogarem ao mesmo tempo. Acho que vai ser gradativo esse retorno dos dois, principalmente do Breno, que tem um problema crônico de lesão no joelho, já desde a época da Alemanha, como eu falei aqui. E o Castan provavelmente ele vai retomar essa posição. A grande questão é que ele atua pela esquerda, que é onde o Ricardo Graça vem muito bem. Talvez possa ter uma alteração aí, talvez ele atuando pela direita, com Graça pela esquerda. Enfim, vamos ver como é que o Luxemburgo vai montar esse time do Vasco a partir desse retorno, desses reforços internos do clube. Enquanto o Vasco não consegue ir no mercado e se reforçar, o grande reforço do Vasco agora são os jogadores que estão vindo, retornando de lesão. Castan, Breno, em breve teremos o Ramon também na lateral. Vamos ver como é que vai funcionar esse Vasco. Tecnicamente, Breno e Castan têm tudo para formar uma das melhores duplas do futebol brasileiro atualmente. Fisicamente, que é a grande dúvida. Vamos ver como é que eles retornam. Bom, galera, é isso aí. Se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso ajuda demais o trabalho aqui. E até a próxima.